Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esta live de hoje. Mais um dia de live por aqui. Hoje a gente vai falar sobre padrões inflexíveis, né? E essa postura aí crítica exagerada, né? Que muitas vezes o superdotado possui. Então, para me apresentar, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Poliana Raquel Pedroso, sou psicóloga, sou mestre em educação, tenho formação em terapia do esquema e hoje eu tô aqui para conversar com vocês, né, que são superdotados ou não, ou são, né, aí pais ou filhos de pessoas superdotadas e que buscam esse conhecimento, né? Hoje eu convidei uma pessoa especial, o Silas, para estar aqui conversando um pouquinho com a gente. O Silas tem formação em psicanálise e formação em direito e ele vai estar aqui, né, hoje compartilhando um pouquinho mais, né, da sua prática clínica, também com o público de altas habilidades, superdotação. Deixa eu só aceitá-lo aqui para a gente começar a nossa discussão. Ué, aceitei, mas não sei se deu certo. Deu certo? Peraí. Oiê! Deu certo. Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite! Para quem não sabe, né, o Silas, além de ser psicanalista, né, também meu namorado. E a gente tá aqui, né, hoje a gente tá compartilhando um pouquinho do conhecimento, né, com vocês a respeito, eu acho que é um tema, né, super importante dentro da superdotação e, né, um dos temas principais que gera sofrimento, ansiedade, né, nesse público altas habilidades. Então, você se apresentar pra gente, por gentileza, ainda para quem não te conhece aqui, né? Boa noite, Poliana. Boa noite a todos. Exatamente, eu sou psicanalista clínico, tenho bastante foco, né, nessa parte de pessoas com superdotação. Tenho bastante pacientes, né, que são focados nessa vertente, podemos dizer, nesse sentido, né? E existem várias demandas, várias situações que a gente vai trazer hoje aí sobre os superdotados. Uhum. Sim, e eu acho assim, né, que quando a gente pensa, né, ao longo aí dessa semana a gente tem falado de alguns esquemas, né, então nós já falamos ali do esquema de abandono, de privação emocional, que surge na superdotação, e falamos também lá na segunda-feira, né, que eu chamei a Giovana, sobre o esquema da defectividade, que é o quê? É a sensação de eu me sentir defeituoso, inadequado, né? Muitas vezes, pessoal, esse padrão, né, de autofuncionamento que a gente vê aqui na postura rígida, na postura, né, inflexível desse esquema que a gente vai discutir hoje, muitas vezes está ligado, né, à compensação dessa dor, né, que eu falei aqui ontem, de ter sido abandonado, de ter sido privado de algum tipo de cuidado, de ter sido negligenciado de alguma maneira, né, ou de se sentir vulnerável, defeituoso de alguma forma, né. Então, quando a gente pensa nesse padrão inflexível, nada mais é, né, do que a busca por um comportamento de excelência, né? Então, e quem aqui, né? Qual superdotado que está aqui que não vai se identificar com isso, né? Eu acho que isso é muito comum, né? Seja na área de interesse, seja na minha área de trabalho, muitas vezes vai ser aquele superdotado que não consegue desligar, não consegue parar, né? De trabalhar, que leva o trabalho para casa, que quer fazer 1001 projetos, né? E acaba desenvolvendo o que a gente chama de uma pressão, né? E quando a gente pensa nos padrões inflexíveis, a gente vai ver que é muito comum essas pessoas terem essa sensação de pressão interna, né? Dentro do próprio funcionamento, e essa pressão ser constante, né? Então, quando eu paro eu saio do meu trabalho, eu levo meu trabalho junto, né? Ou quando eu paro lá no final de semana para descansar, eu não consigo descansar, porque ou eu estou trabalhando, né? Ou criando, ou fazendo outra coisa, ou então eu vou estar lá, né? Descansando, só que pensando no que eu poderia estar fazendo, né? E que eu não estou fazendo, e aí eu não estou aproveitando
de fato, aquele momento que eu tenho de descanso, né, Silas? Não sei se é algo que você também nota, né, no comportamento aí das pessoas que você atende, né, que são superdotadas também. Sim, exatamente por esse lado, né? Venho observando isso já tem um tempo, que na maioria dos casos, para não dizer todos, existem essa situação, né? Que a pessoa, além de fazer uma faculdade, além de trabalhar, quer fazer um curso extra, quer fazer um curso de inglês, quer fazer algo, dar aula até mesmo, né? Quem já é formado, quem já tem a sua profissão em si, dar aula em pós-graduação, em graduação, a gente sempre percebe isso, né? Que eles nunca estão satisfeitos com aquilo que estão programados para fazer, né? Chegando em casa, em vez de descansar, assistir uma série, ouvir uma música, eles acabam ligando o notebook e indo fazer mais serviços sem ser o seu serviço em si. Acabam acumulando essas... E existem esse sobrecarregar, né? A pessoa fica sobrecarregada, por quê? Porque não tem um tempo dessa válvula de escape, né? E sinto isso, que eles acabam não tendo tanta autoconfiança, que acabam achando que não estão tão bons assim no serviço, seja na escola, na faculdade, eles querem sempre aquele exemplo clássico, né? Tirar o 10. Só que nem sempre o 10 é o perfeito, né? Existem várias situações que eles acabam carregando isso como norte e acabam buscando sempre esse tal 10 sonhado, né? Então é meio que por isso, as pessoas ficam mais bitoladas e acabam sobrecarregando o seu dia a dia, sobrecarregando o seu relacionamento, sobrecarregando o seu contato social, o contato familiar, e entre outras situações da vida. Uhum. Eu acho que você falou uma coisa super importante, né? O 10 tão sonhado. Eu acho que quando a gente pensa nesse nível de funcionamento, né? O 10 tão sonhado é algo muito ideal, né? E algo muito sonhado pelo superdotado, né? O meu desempenho 10, o meu relatório 10, o meu, né, projeto 10, a minha aula 10. Então, acho que... e até é legal da gente discutir isso aqui, por quê? Porque isso não nasce do nada, né? Então, assim, quando o superdotado ele tem um alto nível de funcionamento, um alto nível de engajamento, pessoal, é por essa via que muitas vezes ele vai ter um alto nível de funcionamento, né? E destaque em áreas do interesse, né? Então, por exemplo, por mais, né, que isso pode levá-lo a um tipo de sofrimento, a um tipo de pressão interna que a gente estava falando agora, de hipervigilância, se eu tenho ali um hiperfoco, uma atenção excessiva aos detalhes, isso pode me levar, né, numa posição de destaque, que eu passe no concurso, que o meu projeto seja selecionado, né, que eu seja chamado para trabalhar naquele local, né, porque eu tenho um ótimo desempenho, né, então é importante a gente frisar, né, que existe um lado que é saudável, né, e que muitas vezes vai levar esse superdotado a desenvolver o potencial dele e mostrar o talento dele, né? Vamos pensar criancinha que, sei lá, que é jogador ou que faz algum tipo de esporte, né? Se ela não tiver um nível ali de exigência para ela treinar, para ela se dedicar, para ela se esforçar, ela não vai conseguir chegar a esse nível de destaque que ela quer. Sei lá, ela quer ser jogadora, ou ela quer ser uma atleta, né, de alto nível. Então, vai exigir essa determinação, esse esforço. Só que quando a gente pensa nos padrões inflexíveis, a gente está pensando assim, de um ponto onde esse indivíduo sai do treino, né, e ele não consegue deixar o treino lá onde ele treina, né? Ele leva o treino para casa. E aí ele tem crise de ansiedade, aí ele não consegue desligar, aí ele se sente ansioso, aí ele não consegue dormir, né? Eu acho que isso é bem importante a gente pensar que muitas vezes, eu acho que assim, na minha prática clínica, eu vejo que na maioria, né? Na maioria dos casos, é esse perfil de funcionamento que vai levar o superdotado a ter uma boa condição financeira, a ele ter independência ali, né, familiar, a ele ter um bom desempenho no trabalho, ou, né, ele ser reconhecido naquela área que ele atua. E eu acho que isso é bem reforçado socialmente, né? Vamos pensar numa criança que está lá, né, que está desenvolvendo esse tipo de padrão de funcionamento. Você acha que ela não vai ser reforçada pelo ambiente, pelas pessoas? Claro que ela vai. Então, assim, quanto mais ela se dedica, quanto mais ela se esforça,
mais ela vai receber, além de ela ser reconhecida como uma criança com talento, uma criança, né, que tem um alto potencial, ela também vai reconhecer, vai receber elogios, ela vai receber admirações, né, por ela ter esse funcionamento dessa forma. Então aqui está um pontinho chave, né? Esse é um padrão muito valorizado socialmente, né, Silas? Sim, exatamente. E é igual você disse agora há pouco, né? Mas só que existem todas essas situações, mas é muito forte essa autocrítica, né? Uma autocrítica intensa, né? Que pensamos no seguinte, que é importante sim, né? Correr atrás, é importante sim cobrar de nós mesmos, mas não sobrecarregar nesse sentido, né? Que podem gerar diversas situações adversas, questão de uma TAG, por exemplo, né? Um transtorno de ansiedade generalizada, e entre outras situações que a Lia pode acarretar, né? E é mais pensando por esse lado também, né? Não só porque todo mundo acha, né, que o superdotado, só tem qualidade, só tem pontos positivos, mas não, existe sim um preço para ser superdotado. Então tem que pensar também por este lado, né? E eu acho assim que quanto mais a gente. É que eu acho que às vezes a gente acha, né? Nossa, mas aquele é superdotado, ele consegue tal coisa, ele faz tanta coisa, né? Tem aquela posição social, né? E ele tá sofrendo de ansiedade, ou tá deprimido, né? Ou tá sobrecarregado em burnout. Quando a gente pensa, e eu sempre falo para os meus pacientes o seguinte, né? Para a gente ter um potencial aqui, a gente vai ter que ter uma hipervigilância aqui também, equiparada, tá? Por quê? Porque não tem como, né? Vamos pensar, não tem como eu desenvolver um projeto, ou não tem como essa criança, né, sei lá, ganhar o prêmio que ela quer, ou o torneio que ela quer, se ela não treinar, se ela não ficar dentro desse modo. A questão é que existem limitações, né? E às vezes essas limitações não são respeitadas, né? Daquilo que aquela criança precisa. E aí, quando a gente ultrapassa essas limitações, né? E aí, quando a gente pensa que está trazendo mais prejuízo no sentido do sono, no sentido, né, de não conseguir ali dormir quando se deita, de se sentir ansioso quando sai desse ambiente, quando está em um outro ambiente externo, né? Vivendo lá o seu lazer, ou deveria estar vivendo o seu lazer, mas não consegue viver o seu lazer, acha que está procrastinando, né? Quando a gente pensa nesse caso, a gente vai ver que, né? Já está patológico, né? Tá trazendo um sofrimento, um tipo de prejuízo, né? E o Silas trouxe aqui, né? A ansiedade generalizada. Eu acho que é muito comum, né, o superdotado aí desenvolver esse tipo de ansiedade, que basicamente é o quê, né? É uma preocupação excessiva, né, associado com ali sintomas, né, que podem ser. E até hoje eu estava discutindo isso com uma paciente. Muitas vezes na superdotação não aparecem sintomas fisiológicos da ansiedade, não aparece palpitação, tremor, sudorese, né? Claro que é mais comum isso acontecer nas crianças, né, do que nos adultos. Geralmente, os adultos, eles tendem ao quê? A suportar, e aí vir por uma via de extremo cansaço, né? Extrema exaustão, mas assim, de tanto se preocupar com tantas coisas, né? Então, muitas vezes, e assim, essa preocupação, quando a gente pensa, né, num transtorno de ansiedade, é uma preocupação associada ao quê? Ao meu desempenho, né? Eu poderia ser melhor, né? Então, eu fiz meu trabalho, mas, nossa, poderia ter sido melhor. Então, é até uma vozinha crítica, né, que fica ali dentro da gente, né, dizendo, não tá bom o suficiente, você poderia ter feito melhor. Nossa, se você não tivesse ficado o final de semana lá assistindo aquela série que você ficou, você teria mais tempo para fazer esse trabalho bem feito, né? Então, essa é a voz crítica desse lado que a gente está falando, né, Silas? Eu costumo, né, na terapia do esquema, né, que é a minha abordagem, eu costumo trabalhar com os pacientes, né, quando eu estou ali em processo terapêutico e até às vezes em avaliação neuropsicológica, eu costumo, assim, dizer que é um lado crítico, né? Até na terapia do esquema a gente usa isso, usa esse modo, né? É o lado crítico
E é o lado hiperdemandante, né? Que vai me criticar por aquilo que eu faço, por aquilo que eu sou, né? Então, muitas vezes, usando, né, esse lado, é mais fácil da gente abordar isso com o paciente, né? Eu acho que nem sempre é fácil a gente entrar nessa ferida, né? Porque, como eu falei para vocês, é a dor de não ser bom o suficiente, né? Que muitas vezes está escondida por detrás desse comportamento perfeccionista ou desse padrão mais rígido, né? Eu acho que na superdotação aparece muito, né? Essa rigidez de comportamento mesmo, né? De seguir ali exatamente o que tem que ser feito. Se o relatório não ficar dessa forma, então eu não consigo, né, parar, não consigo daí largar aquele relatório para ir fazer outra coisa, né? Não consigo finalizar, né? Ou deixar em stand-by aquele relatório para ir respirar. Não, eu sou rígido, né? Eu tenho que ficar aqui e finalizar até o fim. Então, assim, e aí acaba ultrapassando o que a gente falou, essas barreiras, né? Daquilo que o meu corpo precisa, né? De alimentação. E aí é muito comum isso na superdotação, né? Esquecer daí de colocar as necessidades básicas de sobrevivência em segundo plano, né? Que seria o quê? A alimentação, né? Então, se eu tô lá focado para terminar aquele trabalho que tem que entregar X dia lá e meu chefe pediu, eu não vou dormir essa noite, né? Ou eu vou varar a noite lá fazendo. Ou então eu não vou fazer essa refeição agora, esse café da tarde agora. Ou eu não vou, né, sair para fazer minha caminhada, porque eu tenho que fazer exatamente assim, né? Então, assim, existe essa rigidez, né, Silas? Sim, exatamente. E com quase todos, né? Tem sempre essa rigidez em todos os sentidos, né? Esquece de beber água, esquece de comer, por conta de prazos, por conta de entregar algo bem feito. Ou até mesmo outra coisa que eu sinto muito nos meus pacientes é a questão do prazo. Deixar muito para o prazo fatal. Dizer que, eu dou conta de fazer, não vou preocupar com isso agora. Vou deixar para fazer daqui, faltando 1, 2 dias para a entrega do projeto, 1, 2 dias para a entrega do trabalho, né? Eles dizem, dei conta de entregar meu TCC deste modo, então vou dar conta de entregar um trabalho mais tranquilo a respeito de uma pós-graduação, por exemplo. Então, são várias questões também que eles sabem o potencial que tem e acabam tendo essa procrastinação para uma entrega de documentos, de trabalhos em si, e nessas questões assim, de seguir um certo prazo. Mesmo tendo a rigidez, existem essa parte também que eles não ligam. Uhum. É que eu acho que daí a gente entra aqui num outro ponto, né? Porque, assim, muitas vezes o superdotado até assim, geralmente o superdotado não chega no consultório, eu quero investigar o meu QI para ver se eu sou superdotado, ou eu quero fazer uma avaliação para ver se eu sou superdotado, né? Geralmente não, né? Ele chega no consultório dizendo assim, olha, eu tenho um problema, eu sou muito procrastinador, eu deixo tudo para a última hora, e daí eu me embanano todo, e daí eu viro a casa de ponta cabeça, eu encho o saco de todo mundo, porque daí a impressora não funciona, porque daí não dá tempo de fazer exatamente do jeito que eu fiz, mas eu faço de última hora e entrego e consigo entregar. Mas é um problemão, né? Então, geralmente, a gente vai perceber que muitas vezes não vai ter dificuldades em funções executivas, né? O superdotado. Até muitas vezes vai ter esse desempenho alto, mas vai ter uma esquiva, né? Uma fuga de fazer aquela atividade e aí vai adotar, sim, um comportamento de procrastinação da tarefa. Então, eu vou ficar procrastinando aquele relatório até a água lá bater na minha bunda, né? Que é o ditado ali que a gente usa. Então, assim, eu vou ficar procrastinando, só que muitas vezes na superdotação, isso não aparece como não aparece no TDAH, né? Que é uma questão de planejamento, de dificuldade de organização, de persistência em tarefas. Não, na superdotação muitas vezes está associada a esse padrão, né? De perfeição, de medo de fazer errado, de medo de escrever uma coisa lá que vai ser inadequada, por insegurança. Então, muitas vezes, essa fuga, né? E aí não é uma dificuldade de função executiva como no TDAH, é uma dificuldade por mecanismos de enfrentamento emocionais, né? Eu não quero viver o desconforto que é fazer, né, ficar ali 2 horas sentado na frente do computador
caçando erro naquele documento, né? Eu não quero, porque é chato. E ainda tem isso, né? É chato, é repetitivo. Uhum. Então, a gente vai verificar que é muito comum ter um mecanismo de esquiva, né? De fuga dessa atividade e que não vai ser considerado como uma dificuldade, né? De função executiva. Mas muitas vezes eles chegam dizendo isso. Mas no fundo, eles conseguem executar. E aí eu acho que muitas vezes o que ocorre também na superdotação é a grande quantidade de tarefas que esse indivíduo coloca para ele, né? Então, assim, é um indivíduo que vai se cobrar muito, né? E desde criancinha, como eu falei, tudo isso que ele vem desenvolvendo ali ao longo da vida vai ser muito reforçado pelo social, né? Então, ele vai conquistar méritos, ele vai conquistar reconhecimento. A grande maioria conquista, né? Claro que tem alguns, né, que acabam ali tendo prejuízo ou entrando em grande sofrimento. Mas a grande maioria consegue, né, que chega até a clínica hoje, são aqueles que conseguem, né, desenvolver ali certos tipos de habilidades dentro das suas áreas de interesse. E a gente vai ver que, claro, né, que de certa forma, muitas vezes chegam adoecidos também, né, em transtornos depressivos. É muito comum ter um perfil distímico, né? O que é lá a distimia? É uma depressão moderada e crônica, né? Que aquele indivíduo muitas vezes experimenta ali desde a adolescência, desde o tardar da entrada para a vida adulta e que, né, sem nenhum tipo de acompanhamento, ele sobreviveu até agora, né? E lá com 40 anos ele chega para fazer avaliação neuropsicológica, para investigar TDAH, né? Então é muito comum, porque eu não foco, eu não tenho persistência. Então é muito engraçado, né, a gente entender que o superdotado pode parecer que ele tenha uma fraqueza executiva, né, de funções executivas, que seja muito parecida com o do TDAH. A raiz dessa dificuldade está por aspectos emocionais, né, que é a fuga do quê? De se conectar com esse lado crítico. Ah, mas esse relatório não vai ficar bom. Ah, mas você não vai treinar o tanto que você deveria treinar, né? Então, é muito rígido, né? Essas vozes aí desse lado crítico são muito rígidas, né? Eu acho que são... Por que a gente chama de postura punitiva também, né? Porque, né, postura crítica ou postura punitiva? Porque, de certa forma, quando a gente ouve, e até posso dar um exemplo aqui para vocês, né? Eu atendo várias pessoas que têm alto potencial, né, assim, intelectual e às vezes destaque no trabalho, que trabalham em instituições muito grandes dentro do Brasil, aqui, ou trabalham até fora do Brasil. E muitas vezes esses indivíduos chegam para mim falando assim, nossa, né, eu sou uma zero à esquerda, eu não consigo aprender, eu não consigo fazer nada direito. Então, por isso que a gente coloca o barra postura crítica, né? Porque vai ser muito crítico. E muitas vezes não é uma visão real, né? É uma visão distorcida daquilo que o paciente é. Né? Como se a gente estivesse ali vendo o paciente, ele né, um grande potencial, mas ele está se enxergando desse tamanho aqui, né? Com esse óculos desse padrão rígido, desse óculos, né, da perfeição. Não sei se fez sentido, né, Silas? Não, claro, com toda certeza. É muito disso mesmo que eu vejo, né, nos atendimentos. É exatamente esse óculos, né, essa visão que eles têm, e eles não acabam vendo o potencial que eles são. Então, talvez eles estão em grandes cargos, né, conforme você disse agora há pouco, né, em CEO, diretor, médicos, engenheiros, advogados, psicólogos, e tem um destaque perante a sociedade, tem um destaque perante o local que ele trabalha, e mesmo assim não é engrandecido ao ponto de se achar bom, né? Que é tão merecedor de estar ali, ou que está procrastinando naquele cargo que poderia algo maior. Então sempre tem esse sentido dessa sede, né? Essa busca, essa tal perfeição sonhada, né? Fica correndo atrás disso e acaba tendo esse sobrecarrega, né, a pessoa nesse sentido de ficar nessas buscas, nesse desespero, nessa frustração, mesmo sendo
top 1 na profissão, sendo referência na profissão, sendo referência na faculdade onde leciona e outras situações a mais, né? Uhum. E eu acho assim que essa visão, né, muitas vezes não vai ser congruente com o que realmente o paciente é, mas ele naquele momento ele está se vendo assim, né? Eu costumo dizer assim que é um óculos que a gente está enxergando a vida. Se a gente está com um óculos escuro, né? E se é um óculos que não, né? Sei lá, a gente vamos pensar, né? Quem usa óculos chega um momento que o óculos não dá mais para a gente usar, né? Porque a gente precisa, sei lá, de um grau maior. Ou precisa trocar de óculos. Então, assim, é aquele momento em que o paciente ele se enxerga com um óculos, né, que não é realmente o que ele precisa, né? E muitas vezes esses óculos vão estar o que dentro desses óculos, né? As nossas experiências infantis, né? Aquilo que a gente viveu ali, né, ao longo da nossa infância, da nossa adolescência, que foi formando a nossa personalidade, o jeito que a gente enxerga o mundo, o jeito que a gente vê as coisas, né? Então, a formação da personalidade, ela ocorre, né, entre a fase da infância e a fase da adolescência. Então, é nesse momento que eu estou captando, né, todas essas informações e formando essas crenças e essas percepções sobre mim. E aí eu acho que é importante, assim, que muitas vezes eu acho que a busca de perfeição, né, na fase adulta ou de um comportamento assim muito, né, o melhor comportamento possível, né, do superdotado, e seja em qualquer área que ele trabalhe ou o que ele faça, né, eu acho que muitas vezes está relacionado a uma questão assim até infantil, né, de uma cobrança de comportamento, né? E vamos pensar, quando é até engraçado, né? Que muitas vezes eu faço ali devolutivas para pais de crianças superdotadas ou pais de adolescentes. E geralmente esses pais são muito hiperdemandantes, né? Esses pais muitas vezes vão cobrar muito dessas crianças. Não só o desempenho acadêmico, a nota que a gente falou aqui, tirou sarro, né? No início, 10 na prova, 10 lá no final do boletim. Não, né? Vai cobrar um comportamento de excelência, vai cobrar que não erre, vai cobrar que não expresse emoções desagradáveis para a família. Então, assim, vai cobrar muitas coisas. Então, é muito comum a gente ter, né, uma família hiperdemandante, né? E aí a gente ter depois, né, esse adulto com todas essas feridas que a gente está dizendo aqui, né, Silas? E eu acho que eu vi que tem algumas coisas aqui, deixa eu só ver aqui. Como é essa característica na criança? Boa pergunta, né? Eu acho que sim, na criança é possível da gente identificar, tá? É aquela criança que vai dizer que dormir é perda de tempo. Eu já escutei isso de vários pacientes, né? Dormir não quer, tem uma dificuldade muito grande, e aí é uma luta, né, para dormir, porque quer ficar fazendo coisas, que quer ficar pintando, quer ficar criando, quer ficar brincando, e não quer dormir, não quer desligar. É aquela criança que errou lá no desenho ou na escola, e aí fica apagando, 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 e aí chega a rasgar a folha. Ou, por exemplo, aquela criança que ela estudou X coisa, e daí chegou e a prof falou que era uma prova, sei lá, era uma prova, a prof falou que era prova dissertativa, e ela chegou, era a prova de múltipla escolha, né? E aí ela ficou rígida, e aí ficou se sentindo muito ansiosa e não conseguiu fazer a prova, né? Por mais que ela sabia tudo que estava ali, mas estava desestruturada, tinha um outro jeito. E ela ficou extremamente rígida, né? Do jeito que ela né, aprendeu ou que a professora tinha falado ali para ela. Muitas vezes vai aparecer também uma postura muito literal, né, da superdotação, muito rígidos a comportamentos, né, que precisem, assim, de certo tipo de flexibilidade, né, desse jogo de cintura do que a gente vive socialmente. Como mais que aparece? Eu acho que esses são os principais, né? E pensando assim, talvez ali em crianças que tenham na parte da escola, geralmente assim, aparece uma postura, né? Às vezes assim, de corrigir o professor quando o professor fala tal coisa, ou de confrontar o professor,
ou uma postura mais assim, de responsabilidade, isso também já vi muito, né? De serem perfeitos no comportamento deles, então serem extremamente bonzinhos, serem extremamente esforçados, não dando trabalho nenhum para a família, né? Isso também pode ser esse perfil na infância. Eu acho que na parte de uma criança que gosta de jogos, coisas mais tipo artísticas ou esportivas, muitas vezes vai ser a criança que quer treinar para desenvolver e aí ela não consegue parar. E essa família também muitas vezes não vai conseguir ter esse jogo de cintura, né? Sobre que momento que essa criança tem que parar, que momento que ela tem que descansar para recompor essa energia. Então, já atendi pacientes, né, que são lá, que jogam, que competem para natação, para futebol, e ter um alto nível de funcionamento, e isso gera muita ansiedade, né? E aí, assim, como que a gente vai ver esse comportamento? Geralmente chegando, treinou a semana inteira para jogar. E aí chegou no jogo, teve lá uma dificuldade por uma questão emocional, ficou super ansioso, não conseguiu jogar o jogo, né? Então, ou não conseguiu fazer a competição de natação. Isso é muito comum, né, na infância, de acontecer. E daí vem todos esses pensamentos catastróficos que eu falei para vocês, né? Eu não sou bom, eu não consigo, eu não vou conseguir, né? Isso acontece na infância, desde pequenininho, né? Eu atendo ali criança de 8 aninhos e eu vejo isso todos os dias, né? Então, acho que é muito comum e não é só de adultos, né? O que a gente está falando aqui. Talvez apareça de outras formas, né? Aparece das mais variadas maneiras possíveis, né? Mas acho que talvez no adulto isso é mais estruturado, né? E a criança ela tá formando, como eu falei aqui anteriormente, né? Então, no adulto aparece mais como uma atenção muito excessiva aos detalhes, a busca pelo perfeccionismo, né? Eu não posso, eu tenho sempre que fazer o melhor que eu posso, né? Então, muitas vezes vai aparecer de forma. Deixa eu ver Aprender se... coisas diferentes também, né, Poliana? A questão de querer buscar, né, ciências, querer estudar sobre dinossauro, planetas. Então, tipo, são vários assuntos que fogem ali da mesmice da criança, né, que fogem ali do padrão que é estipulado perante a sociedade, né, de estudar aquele básico que já tem na escola. Não, ele quer fazer um curso de inglês por fora, quer fazer outras línguas, quer aprender instrumentos. Então, são várias situações ali também que é um meio dele se expressar, né, um meio dele adquirir conhecimentos. Eu até brinco com alguns pacientes que eu tenho, né, mas seu filho não fica sobrecarregado de ter que fazer inglês, francês, natação, violão, bateria, piano, sendo que ele tem 8, 10 anos? Então, tipo, até que ponto não vai sobrecarregá-los também, né? Aquela criança também que chega do dever de casa, tem que fazer até a página 15. Nossa, queria tanto fazer até a 20ª. Então, tipo, são vários aspectos também que ali vão, né? Finaliza a prova primeiro que todos e vão com nota excelente. Então, são vários aspectos ali que já começa a demonstrar, né? Essa superdotação desde a fase da infância. Então, são diversas características, diversas situações que ali são estímulos também, que eles... Depende muito da família, né? A questão de um pai mais calmo, de uma mãe mais calma, que não busca tanto... a questão com literatura, com cálculos e tudo mais. Então, quando tem uma família que já é mais focada nesse sentido, talvez acaba agregando um pouco mais com a formação, né, de um superdotado, com esse estímulo, com essa energia que eles têm, né? Que eles têm bastante energias para resolver qualquer situação, para poder estudar, para poder buscar, para poder pesquisar. Hoje que a internet, eles estão sempre pesquisando, tutorial no YouTube, videoaula e por aí em diante. Eu acho também que assim, na infância, né, e tanto na fase adulta, muitas vezes aparece uma busca incessante, né, por algo que é do interesse, né? Então, assim, e aí vem esse pensamento muito crítico, né? Não vou conseguir conhecer tudo. E aí vem uma frustração, né? Não vou conseguir fazer o melhor projeto do mundo, né? E na superdotação, acho que é muito comum a criança ela idealizar na cabeça dela um castelo e não sei o quê, e eu vou fazer assim, assim, assado. No Laboratório das Emoções, né, do ano passado, isso ocorreu, né? Uma criança, ela projetou na cabecinha dela tudo que ela ia fazer. Ela queria criar uma casa, não sei de que jeito, não sei de que forma.
E não tinha os materiais, né? Tinha que fazer de outro jeito, né? E o jeito que ela queria não dava certo, né? Então, assim, muitas vezes vai aparecer essa postura rígida aí nesse comportamento também, né? E aí teve uma pessoa que colocou aqui, né? Na infância, penso ser complicado por juntar com a imaturidade emocional. Aqui, gente, vai ser complicado porque muitas vezes as crianças não desenvolveram ainda o autocontrole das emoções, tá? Elas estão nesse processo. E aí, o que que acontece? Vem a crise de ansiedade, vem lá as explosões de raiva, né? Que são aí bem comuns, né? Para essa faixa etária, tá? E claro, né? O adulto também tem essas explosões, né? Não vamos falar aqui só que as crianças, só as crianças que acontece isso. Não, com os adultos também, né? Os adultos também têm esses momentos, também tem esses rompantes, né? Mas eu acho que o adulto ele acaba aguentando muito mais e ele busca, né, as estratégias ali de autoalívio, né? Acho que é muito comum também a gente pensar que quando a gente falou ali da procrastinação, muitas vezes esses indivíduos, eles vão procrastinar a tarefa, né, para não entrar em contato com o medo de fazer mal feito ou medo de não sair exatamente do jeito que planejou, ou o medo de sair, né, que aquela tarefa não saia perfeitamente perfeito. E aí eles vão fazer o quê? Vão lá para um autoalívio, né? Vão lá ficar maratonando uma série, vão lá ficar no Instagram horas e horas passando ali coisas, né, à toa. Vão lá, sei lá, fazer alguma coisa, comer compulsivamente alguma coisa, né? Ou beber algum tipo de né, usar algum tipo de substância, beber alguma coisa. Então, às vezes, a gente né, acaba vendo que é muito comum, né? Dentro desse mecanismo da procrastinação, da esquiva, que eu falei anteriormente, a gente vê o uso de algum tipo, né, de coisa para me aliviar, tá? Então, isso acaba sendo bem comum, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Sim, exatamente isso, né? Você entrou num assunto muito importante que diversos pacientes trazem, né? A questão de ter esse autoalívio, né? A questão de ter uma válvula de escape em si, que sempre tem algo, né? Que seja o cigarro, seja bebida, seja assistir série, tudo em excesso faz mal, né? Até a água, que se bebermos muito, pode fazer mal. Então, em qualquer situação, acaba tendo essa esquiva, né? Tendo essa válvula de escape que vai deixando, empurrando a sujeira para baixo do tapete, né? Podemos dizer nesse sentido. Uhum. Então, acaba acarretando diversas outras situações. Uhum. Tem algumas outras perguntinhas aqui. Como saber se o comportamento diminuir é normal, da superdotação ou derivada de traumas ou de ser excluída socialmente por se destacar? Olha, essa pergunta, né, eu acho assim que depende de muitas variáveis, né? Muitas vezes esse comportamento de se excluir, ele pode estar acontecendo por uma exclusão, né? Ali, por uma violência, por algum bullying que essa criança está sofrendo nesse contexto, tá? Talvez ali precisaria, né, fazer uma análise mais criteriosa sobre como é esse comportamento, né, ali dessa criança, justamente porque assim, muitas vezes as crianças superdotadas, elas vão entrando na casquinha do caramujo, sabe? Então assim, elas vão para fora e aí se decepciona, né, com o que tá lá fora, com várias coisas dentro do sistema emocional que nós temos, né, das amizades, de várias coisas, e aí elas vão fazendo esse movimento em retrocesso, né? Elas vão voltando para dentro da casinha, tá? Não que ela tenha dificuldade de interação social, mas pode ser que essa criança também tenha uma condição dupla, né? Então ela tenha dificuldade de interação social. Então, nesse caso, precisaria, né, avaliar ali individualmente para ver o que está acontecendo. Mas se ela demonstra esse comportamento de se diminuir, com certeza alguma coisa está acontecendo, né? É muito comum, por exemplo, nas fases anteriores, o superdotado, né, querer perguntar, e aí o professor, né, ter punições ou ter reforçamento negativo por parte dos prof ou por parte, né, dos alunos, os outros alunos tirar sarro ou falar, nossa, por que você está perguntando de novo?
né? E aí ele vai murchando, né, gente? Isso que eu falei, vai voltando pra casquinha lá do caramujo, tá? Então isso acontece. E com os adultos também acontece, não só com o superdotado, com a criança. E Meu filho briga tem até com... uma paciente minha, desculpa eu interromper, Poliana, que ela é tão excelente na área que ela trabalha como médica, né? Que tem o pessoal que faz estágio lá no hospital e tudo mais, elogia super ela, só que ela diz que tem horas que até finge não saber as coisas para não ficar sendo o foco, para não ter, usarem de exemplo, tal pessoa sabe, procura ela, tal pessoa, no sentido que ela não quer ser arrogante, né? Ela finge que não sabe, ela fala assim, nossa, eu finge até de burra, para não ficar sendo o centro das atenções. Isso incomoda ela também. Mesmo sabendo que é muito inteligente, ela sente que não tem esse tanto potencial, não. É, Então, em e, cirurgias complexas, ela não gosta muito de participar, só de cirurgias mais leves, medianas, mas as tão complexas, por exemplo, de coração, essas mais complicadas, ela não gosta de participar. Então, é esse medo também, né? Esse sentido de voltar para dentro, né? Essa questão do caramujo aí que foi citada agora há pouco. e eu acho assim também que muitas vezes o superdotado, né, pelo senso de justiça, algumas falas, algumas coisas vão incomodar ele, né? Então, muitas vezes isso vai deixar com que, né, ele finja demência, né? Ele finja desentendido, né? Não que ele não tenha habilidade para ele interpretar ou reconhecer, mas ele já tá de saco cheio, né? Tipo, por que eu vou ligar para isso? E daí é o que a gente falou lá na live da segunda-feira. Se você não assistiu essa live ainda, volta lá no meu perfil e vai lá assistir essa live, porque a gente falou do protetor desligado, né? É quando adota essa postura cética, né? Se diminui, então não tá nem aí, né? Então, muitas vezes vai fazer isso para sobreviver, né? Então, é um mecanismo ali de defesa. Tem outras perguntas aqui, meu Deus, tem muitas perguntas. Tem 3 aqui na caixinha. Já vou fazer todas elas. Meu filho briga com a professora porque ela não quer corrigir o ditado. Ele tem 5 anos. Bem típico. Mutismo seletivo pode ter relação com superdotação? Olha, precisa avaliar muito, tá? Porque pode ser, né? Que assim, a superdotação tem outras características, né? Teria que avaliar essa criança aí. O que eu recomendo aqui para você seria uma avaliação neuropsicológica, né? Ali, não sei qual é o grau, né? Aí desse mutismo, mas dependendo, talvez iniciar por um processo de psicoterapia primeiro, porque às vezes a criança, né? Ela não vai estabelecer essa comunicação ali com o avaliador, né? Por medo ou por alguma outra questão. E até a mãe tem aqui, não sei, né, se existe essa relação dentro de casa, com a mãe ou com alguém da família, muitas vezes vai ter que fazer esse processo junto com a criança, sabe? Já vi casos, né, da criança, por exemplo, não falar e ficar aguardando o momento que ela vai falar certinho as palavras, né? Já vi casos dessa forma, da criança a gente achar que ela tem um atraso ou que ela tem ali um mutismo seletivo, mas ela quer saber exatamente, por uma questão do perfeccionismo, falar exatamente certinho. Por isso ela não fala, né? Mas a gente tem que avaliar outras variáveis, tá, gente? E aí é um caso individual, né, para ser avaliado, tá? Não dá pra gente, né, confabular aqui sem as informações da criança. Se altas habilidades viessem em um pacote de habilidades emocionais e sociais. Eu acho que, né, esse pacote precisa ser construído, tá, gente? Esse pacote, vocês são adultos, né? Vocês estão aqui, vocês sabem o quanto foi difícil e o quanto é difícil a gente lidar com a nossa ansiedade, né? Ou com a sobrecarga, ou com a cobrança de um chefe, de uma pessoa externa, né? Ou receber uma crítica de alguém, né? É muito difícil, a gente sente no nosso corpo. Então, assim, a criança, ela precisa aprender estratégias de autocontrole, né? Ela precisa aprender a nomear a emoção, o que ela tá sentindo, para ela comunicar para as pessoas externas, né? Ela precisa aprender sobre ela precisa aprender como que ela vai expressar essa raiva, né? Porque, assim, é muito comum, socialmente, a gente fala assim, a criança tá chorando, pare de chorar. Mas por que ela tá chorando, né? Quanto tempo ela tá chorando?
que aconteceu para ela estar chorando, né? Então, assim, a gente vai numa via corretiva, apagando, né? Não quero que você chore porque você tá chorando e tá me dando um problema. Não é assim, né? E a criança aprende isso. Eu acho que até, né, Silas, é comum, por exemplo, eu vejo até assim, uma diferença entre superdotados que fazem terapia de superdotados que não fazem terapia e que vêm para avaliação neuropsicológica comigo, né? Os superdotados que fazem terapia, geralmente, assim, a sessão de anamnese, que é a sessão inicial de histórico de vida, saúde, neurodesenvolvimento, família, profissional, é uma sessão fluida. Ela vai embora e às vezes dura 2 ou mais sessões. Um superdotado que muitas vezes não teve acesso, né, ou por várias questões, né, não faz ali um processo terapêutico ao longo da sua vida, ele tem muito mais dificuldade de nomear as emoções, que é uma coisa básica, né? Que pensando lá na inteligência emocional, é o primeiro atributo, é nomeação de emoção, né? Então, você já teve algum episódio, né? E eu geralmente pergunto, você já teve algum episódio depressivo ao longo da sua vida? Não. Mas você já se sentiu triste, né, por um período grande de tempo, desmotivado, cansado, quando algo, né, assim, de ruim aconteceu, ou por algum período? Ah, isso já, né? Então, assim, muitas vezes eles não vão, isso adultos, com 20, 30 anos, né? Quando a gente pensa em crianças, aí a gente tem que investir, né? Tanto em casa, quanto família, quanto... E eu não tô falando só desse processo, né, psicoterapêutico, mas eu tô falando assim, enquanto pessoas, né? Que a gente pode fazer isso no dia a dia com o nosso filho, né? De incentivá-lo a falar sobre o que ele está sentindo, qual é a emoção que ele está sentindo, o que ele poderia fazer de diferente, ao invés dele pegar o brinquedo e pá, jogar na parede e quebrar o brinquedo. O que ele poderia fazer diferente? Ah, ele poderia, sei lá, né? Tomar um banho quente, escutar uma musiquinha, bater no travesseiro que não vai quebrar, né? Então, a gente Mas, tem que ensinar essas estratégias. Poliana, Uhum. você entrou num assunto bem importante, né? Você bem breve aqui, para não estender muito a nossa live, sobre a questão do homem na terapia, né? Eu atendo bastante paciente homem e vejo que é algo que eles acabam guardando muita mágoa, guardando muito choro, pela questão pelo clássico, né, da sociedade em si, né? Ah, quem chora é fraco, quem chora é marica, aqueles diversos comentários banais, né? Que é relacionado desde a época de escola. Então, atendo as pessoas já na fase adulta, né, que já tem filhos e tudo mais, e vejo que aquela pessoa que está engolindo choro, engolindo emoções a vida inteira por questão de, eu sou homem, não posso chorar perto da minha esposa, eu sou homem, não posso chorar perto do meu irmão, sou homem, não posso chorar perto da minha irmã, eu tenho que ser a base da família, eu tenho que ser essa fonte de energia, essa fonte de fortaleza, né, podemos dizer. E acabam guardando para si e acabam, chega uma hora desmoronando, ou diversas outras situações que podem acontecer no futuro, né? Uhum, sim. Eu acho que desse ponto, né, da masculinidade, né, eu acho que ainda é um outro critério, né, a gente que precisa ser trabalhado, que até muitas vezes, assim, em processos ali de avaliação neuropsicológica, né, esse superdotado chega, né, com muita inibição, né, não teve espaço para ele expressar as emoções dele. Não teve lugar, né? Ele foi reprimido, ele foi, né, muitas vezes negligenciado. Então, né? E aí a gente vai pegar que são construtos socioculturais que influenciam, né, numa vida ali particular, né? Então a gente não tem como só falar que é uma característica individual. Não, ele é atravessado por um discurso cultural, né? Né, que o homem não chora, né? E aí a gente pode colocar aqui vários outros ditados, né? Que a gente escuta desde Sim. criança. Então, tem várias perguntas aqui, várias coisas. Tem mais 4 perguntas aqui na caixinha. Gente, como não vai dar tempo, eu vou printar aqui essas perguntas e eu vou fazer lá no meus stories, tá? As respostas, eu só vou printar aqui todas as perguntas. São muitas perguntas. Travei aqui, só um minuto. Aí. Vou só printar todas aqui para eu responder vocês lá. Senão depois, na hora que eu fechar a live,
eu não vou conseguir ver essas perguntas, tá? Então tá, gente. Eu acho que é isso, né? Acho que vi que tem um monte de gente ali falando mudei de emprego, estou me sentindo cada vez com mais dificuldade de lidar com pessoas assim. O filho, né, que colocou ali do desenho, dos esportes, conviver com pessoas assim acaba desgastando. É isso aí, gente. Mas hoje, gente, o que eu queria também aqui para a gente finalizar, né? Eu queria deixar um convite super especial, né, para vocês que estão aqui, pensando em todas essas dificuldades, né, da superdotação. Desde que eu me formei como psicóloga, eu só trabalho com superdotados, né, tanto ali crianças, quanto adolescentes, quanto adultos, desenvolvendo projetos dentro dessa área e projetos, né, como eu falei aqui, projetos que estimulem a gente dar nome às emoções, autorregular as nossas emoções, controlar as nossas emoções para que a gente tenha inteligência emocional. Então, pensando nisso, né, eu desenvolvi aí recentemente um último projeto, que é o projeto dos sonhos, né, que é um projeto ali de autoterapia que vocês fazem de forma individual, né, todo esse conteúdo sobre os traços de personalidade da superdotação, tá? Que um superdotado pode ter, pensando assim, em como, né, trabalhar, em como conhecer um pouquinho mais esse meu lado. Muitas vezes que a gente falou aqui, né, o superdotado, ele não sabe, né, que essa procrastinação é uma esquiva de se conectar com essa emoção da perfeição para ele, ou do ser suficientemente bom, né? Muitas vezes ele tá achando que é uma queixa atencional ou disfunção executiva. Então, assim, diante desse curso, né, de autoterapia, eu quero trabalhar com vocês justamente todos esses aspectos, né? Pensando lá em todas as necessidades emocionais, né, que a terapia do esquema propõe pra gente, de um vínculo seguro, né, da gente ter a liberdade para expressar as nossas emoções, nossos sentimentos, ter autonomia, tudo isso, né, associado aí a 18 traços de personalidade de uma pessoa superdotada, né? Como que vai funcionar? Cada semana, né, eu vou disponibilizar para vocês uma gravação com a parte conceitual e com vários exercícios que vocês podem acessar, né? Esse lado, esse traço, tá, gente? Esse traço de personalidade todo mundo tem, tá? Esses 18, todos nós temos. A forma com que isso vai aparecer e vai se manifestar, se vai ser adequado, se vai ser patológico, se vai trazer sofrimento pra gente, vai depender da história individual de cada superdotado, tá? Então, por isso que os exercícios, né, são no geral, e aí você vai adaptar para sua realidade de acordo com a sua história de vida, tá? E a gente vai fazendo isso juntos, né? Porque eu não quero despejar tudo isso em vocês, tá? De uma vez só. Eu acho que a gente fazendo juntos, a gente vai trabalhando e a gente vai ter um grupo para ir compartilhando todos esses insights e todas essas vivências que nós tivemos, né? Ao longo aí da nossa vida, e que a gente está descobrindo agora a raiz desse problema, a raiz dessa questão. E se a gente sabe, a gente é capaz, né? Vamos pensar. Se a gente sabe o que falta na árvore, a gente é capaz de ir lá e regar, ir lá e adubar, ir lá e fazer alguma coisa para intervir, tá? Se a gente nomeia, né? Então, por isso que esse projeto tem esse intuito, né, de trazer conhecimento para que a gente busque, né, atender as necessidades das pessoas superdotadas e principalmente, né, um grupo de adultos, então, que a gente possa atender aí a necessidade desses adultos superdotados. E que eles mesmos vão atender, né? Então, nada melhor do que o próprio adulto desenvolvendo essas estratégias para si mesmo, né? De autocuidado e de auto-amor, né? Então, para quem tem interesse, o link, né, de inscrição tá aqui na bio, só entrar aqui no meu perfil e lá na bio tem lá informações, né, sobre como funciona. A gente está com super desconto agora na semana da superdotação até sexta-feira. Se você tem dúvida, quer saber se esse grupo é para você, manda uma mensagem ali diretamente, ele também tem meu WhatsApp, manda uma mensagem aqui para mim diretamente, né, que vai ser vou ficar muito grata, né, de estar explicando aí essa informação também para vocês, tá bom? Queria agradecer você, Silas, por estar aqui hoje, né, compartilhando aí esses conhecimentos comigo, né, e com todo mundo que está aqui. Muito obrigada, né, queria também que você As ordens, eu que agradeço.
onde que eles podem te encontrar, né? Pelas redes sociais. Sim. Pode ser aqui no meu Instagram mesmo, né? silasferreira.pc. Lá tem também o link do meu perfil, qualquer coisa tem meu WhatsApp ali, estou à disposição de todos. Qualquer dúvida, mais informações, só mandar uma mensagem. Uhum. Deixa eu só printar aqui que tem mais uma pergunta. Tá. Então é isso, gente. Desejo uma boa noite. Não percam, amanhã tem uma super live também. Tem uma live amanhã, é a top das tops, que a gente vai fechar aí com chave de ouro, falando de transtorno de ansiedade, falando de transtorno depressivo, falando de burnout, né, da superdotação. Então, a gente vai fechar aí essa série de lives amanhã e vou esperar vocês, tá bom, gente? Um abraço, um beijo, né, e desejo uma boa noite a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite Obrigada, a viu? todos. Um abraço. Tchau, tchau.